por nós, oremos uns pelos outros, oremos também por aqueles que não puderam estar conosco aqui nessa manhã. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos para prestarmos culto ao Senhor. Muito, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor nos deu uma semana abençoada, uma semana debaixo do Teu cuidado, e hoje então permitiu que estivéssemos aqui. Ó Pai querido, nós então nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, e clamamos ao Senhor então que através do sangue do Teu Filho, o precioso sangue de Cristo Jesus, nos purifique de todos os nossos pecados, para que possamos então estar na Tua presença, para prestar um culto que seja aceitável ao Senhor. Ó Pai querido, clamamos pelo auxílio do Teu Santo Espírito, nos conduzindo naquilo que iremos expressar diante do Senhor, através de cânticos, então que possamos fazer algo que realmente seja voltado para o Senhor, um serviço para o Senhor, Pai. Também clamamos a Ti, que o Senhor fale conosco, Pai, fale através da Tua palavra aos nossos corações, em relação daquilo que estamos errando e também em relação àquilo que estamos acertando, Pai, para que possamos a cada dia mais nos moldarmos em semelhança a Cristo Jesus. Ó Pai bendito, oramos também pelos nossos irmãos indonésios que estão lá no momento de estudo bíblico, pedimos que o Senhor os abençoe nesse tempo e logo depois também no culto. Pai querido, nós consagramos todo esse dia ao Senhor. Oramos pelos nossos irmãos e irmãs que não podem estar aqui conosco hoje, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre a vida de cada um deles, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos e consagramos esse tempo ao Senhor. Amém, Pai. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar nosso momento de louvor e adoração, declarando que só o Senhor é santo, e Cristo é o nosso único motivo de estar aqui, e não há outro igual ao Senhor. Santo é o Senhor. Sim.
Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Outra verdade que a gente pode declarar hoje é que, através da graça do nosso Senhor, a gente está vivo. E pelo sangue de Cristo, a nossa dívida foi paga. Então, vamos celebrar com muita alegria por essa graça, através da canção Maravilhosa Graça.
Senhor, graças te damos, Pai, louvado seja o teu nome, Pai, pois é maravilhosa a tua graça em nossas vidas, Pai. O Senhor é santo e digno de louvor, Pai. O Senhor é único, que é digno de receber toda a honra e adoração, Pai. Que nossos corações possam sempre, todos os dias da nossa vida, Pai, em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente falar, tudo que a gente for executar em planos, Pai, que possa ser para a honra e glória do Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. De corações abertos estamos aqui, Pai, para receber a Tua palavra, Pai. Então venha falar conosco através da vida do pastor, que ele possa exemplificar também, simplificar, Pai, a Tua palavra, mas que possamos também continuamente nos nossos dias buscar mais e mais de Ti, Pai. Louvado seja o Teu nome. Eu te agradeço, te oro em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Aqueles que eu não cumprimentei, um bom dia. Irmãos, a minha intenção hoje é terminar o Salmo 103. Então você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 103. Enquanto você faz isso, eu convido as crianças que vão participar do culto infantil para que venham até aqui à frente, com a professora Belinha. E vamos orar então. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pelo teu grande amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te louvamos pela oportunidade, a maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos para prestarmos culto ao Senhor, Pai. Obrigado por esse grande privilégio. Oramos agora, tanto pelo Iguinho, como também pela nossa irmã, que se dispõe a trazer o ensinamento ao coração do Iguinho. Pedimos ao Senhor que a use como um instrumento nas tuas mãos. Ó Pai querido, nós oramos também por cada um aqui que irá permanecer no culto para ouvir a tua palavra. Então, clamamos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento para podermos, então, absorver aquilo que o Senhor determinou para nós nessa manhã, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, então você já abriu a sua Bíblia no Salmo 103, e nós faremos então a leitura de todo o Salmo, para trazer à memória aquilo que nós vimos já em 3 mensagens anteriores, né? Mas como já tem praticamente um mês que nós vimos a 3ª mensagem, né? Então, com certeza, a nossa mente não está aí focada nesse salmo, né? Então, vamos ler todo ele e nos relembrar daquilo que já vimos, né? E já ouvimos. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra,
assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Até aqui. Palavra do nosso Deus para nós, né? Palavra do nosso Deus que nós temos olhado e pensado dentro de uma perspectiva. E qual é essa, né? Como sair do esfriamento espiritual. E nesse caso, hoje, como sair do esfriamento espiritual, parte 4. Né? Então nós vimos 3 anteriores, e eu quero relembrar aí com vocês, né? Desde a primeira, alguns pontos específicos aí que vimos, né? Como sair do esfriamento espiritual, parte 1, né? Baseados aí nos versos de 1 a 7, nós vimos que nós não podemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios, né? Essa é uma afirmação que nós encontramos aí no verso 2, e o salmista então exemplifica, né, alguns tópicos, alguns itens que nós não podemos esquecer, né? E aí ele diz, olha, não podemos esquecer que Ele perdoa as nossas iniquidades. Nós vimos também que nós não podemos nos esquecer, né, que Ele sara todas as suas enfermidades. E aí nós vimos nesse aspecto aqui, não necessariamente enfermidades físicas, mas também aquelas que atualmente são consideradas como problemas mentais, né? Transtornos. Nós vimos que Deus lida, Ele cuida da nossa alma, né? Dessa nossa parte imaterial. Nós vimos também no verso 4, né, que nós não podemos nos esquecer que é Ele quem nos redime, né? Quem redime a tua vida da cova, né? Então aí sim um aspecto ligado à saúde, a questão da morte, né? É Ele quem prolonga ou quem encurta a nossa vida, né? Ele tem o controle sobre isso. Nós também vimos aqui no verso 4, né, que é Ele quem nos coroa. Na minha versão aqui está essa ideia de coroa, mas nós vimos que é o sentido de proteção, não uma coroa de um rei, né? Mas é uma cerca, uma proteção. Ele nos protege, Ele nos cerca de graça e misericórdia. Nós vimos então no verso 5, que é Ele quem farta de bens a tua velhice, né? Nós podemos encontrar nele o sustento natural para a vida, é Ele quem nos dá o pão de cada dia, né? Então nós podemos nos tranquilizar nesse sentido. E também vimos aqui que Ele nos renova como a águia, né? Ele dá esse vigor aos seus. E chegando aqui no verso 6 e verso 7, né, nós vimos que Deus, Ele faz justiça, Ele julga corretamente aqueles que estão
debaixo da opressão, do sofrimento. E o verso 7 exemplifica isso, né? Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, lembrando esse povo daquele aprisionamento lá no Egito. E aí Deus então ouve o clamor dessas pessoas, né? Deus ouve o sofrimento dessas pessoas e lança para essas pessoas uma libertação, né? Usando Moisés, né? Nesse caso. Então o verso 7 termina dando essa demonstração aqui, esse exemplo. Num primeiro momento então nós vimos que para sair do esfriamento espiritual e para não entrar nele, né? Nós não podemos esquecer dos benefícios de Deus sobre a nossa vida, né? Nós precisamos nos lembrar, nós precisamos exercitar a nossa memória nesse sentido, né? E numa segunda mensagem, nós vimos ali que para sair do esfriamento espiritual, nós precisamos lembrar que Deus é misericordioso, né? Ele é um Deus de misericórdia. Versos 8 a 10 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E aí, focado no verso 8, nós vimos ali a ideia de que o Senhor é misericordioso, isso sendo a essência de quem Deus é. Nós vimos que essa ideia de misericordioso é um título dado a Deus. Deus é misericordioso, é um título dele, e é um título que só ele recebe. E isso então caracteriza a personalidade de Deus, quem ele é, misericordioso. E o que nós concluímos diante disso? Que se então nós reconhecemos os nossos pecados, se nós reconhecemos que nós temos nos esquecido dos feitos do Senhor, nós, ao pensarmos nesse Deus que tem como característica misericórdia, nós podemos confessar os nossos pecados e nos voltarmos para Ele. Então ele não é um Deus que despreza os seus, semelhante aos deuses inventados aí pelas mais variadas culturas ou religiões, né? Aquele Deus que está contra o homem, né? Aquele Deus que quer o mal do homem, né? Não, esse Deus é um Deus misericordioso, ele aceita aqueles que procuram nele o perdão. Então existe a possibilidade, né, de nos voltarmos a Ele, né? Se estamos esfriando, né? Uau, eu acordei, né? Eu estou esfriando espiritualmente, né? Eu preciso então me voltar para esse Deus misericordioso, e Ele vai nos receber. Então é isso que nós precisamos nos lembrar, de um Deus misericordioso. Numa terceira mensagem, nós vimos ali então, a partir do verso 15 até o 18, né? Que nós precisamos reconhecer que nós não somos Deus. Então veja comigo a partir do verso 15: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela, ou seja, nessa flor, o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Nós vimos nesse trechinho, né, nós nos lembramos a respeito da nossa criação. Deus criou o ser humano e ele viu que era muito bom. Então, de uma certa forma, existe beleza, né, no ser humano, porque Deus criou e disse que era algo muito bom. Mas isso é efêmero, isso é passageiro, isso não é duradouro, né? Qualquer coisa faz com que a gente, né, se desmanche, assim como uma flor sensível que toma um vento um pouco mais forte, ela perde toda a sua beleza, né? E nós vimos então que não podemos nos julgar como deuses. E naquele dia nós vimos alguns exemplos a esse respeito, de quando nós então tomamos o lugar de Deus, né? E aí o que fazemos nesse momento então? Criamos a nós mesmos como um Deus,
uma idolatria errada. Ao invés de idolatrar o Deus verdadeiro, nós nos idolatramos. E tudo isso então faz com que nos esfriemos espiritualmente. Então, para sair, do esfriamento espiritual, ou para não entrar num estado de esfriamento espiritual, o que a gente precisa? Nós precisamos reconhecer que nós não somos Deus. E aí vem o verso 17 que diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Não podemos temer a nós mesmos, a coisas criadas. Precisamos temer o Criador, o Deus verdadeiro. Não podemos temer aquilo que foi criado, mas precisamos temer o Criador. E isso nos faz pensar então na existência dele como Deus e nós como criaturas. E o verso 18 então, continuando aqui no verso 17, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, para fugir da frieza espiritual, ou para não entrar nessa frieza espiritual, nós precisamos então reconhecer que não somos deuses, ou que não somos Deus. E aí o que caminhamos, para onde caminhamos? Precisamos agora entender essa aliança que Deus fez conosco, uma aliança que Ele estabeleceu e é uma aliança que Ele não quebra. Ainda que da nossa parte, em muitos momentos, nós queiramos quebrar, Deus não quebra a sua aliança conosco, porque Ele é Deus. E o texto aqui mesmo diz que Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa estrutura. Verso 14, e Ele sabe que nós somos pó, nós não somos Deus, nós não somos iguais a Ele. Então, precisamos reconhecer isso. Ainda no verso 18, nós então precisamos ouvir o que esse Criador diz, ou seja, os seus preceitos, e precisamos cumpri-lo. Por quê? Porque então nós reconheceremos que Ele é o nosso Criador, e que Ele nos deu o manual, aquilo que precisamos seguir. Ao obedecer aquilo que Ele nos diz, nós estamos dizendo, o Senhor é Senhor. Quando desprezamos o que Ele nos diz, o que nós dizemos, o que nós estamos falando para Ele, nós somos o nosso próprio Senhor. Nós temos autonomia, nós temos a nossa própria lei, nós temos os nossos próprios preceitos. Então, para escapar, para sair do esfriamento espiritual e para não entrar nele, nós precisamos reconhecer Deus como Deus. E precisamos entender que nós não somos Deus. Então, trouxe aqui um breve resumo, das 3 mensagens anteriores. E hoje, o que nós temos para pensar? O que nós precisamos fazer? E aí nós estaremos então nos baseando nos versos 19 a 22. O que é necessário fazer então para sair da frieza espiritual? Temos esses 3 exemplos anteriores e hoje nós vamos ver que nós precisamos entender a necessidade de aceitar o governo do Senhor. Nós precisamos aceitar o governo do Senhor. Eu quero reler o verso 19 ao 22, os versos de 19 ao 22. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Precisamos então aceitar o governo do Senhor.
no verso 19, está escrito ali: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O que o salmista está pensando, né, quando ele afirma algo assim? Quando ele elabora uma poesia com um conteúdo como esse. Um trono pressupõe um governante sobre esse trono, assentado nesse trono. Pressupõe que existe alguém ali que é rei e que governa sobre todas as coisas. Esse governo não é simplesmente sobre as pessoas, mas é um governo sobre tudo, é sobre o universo. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que esse governante supremo saiba. O governo dele é sobre todas as coisas. Diz aqui no verso 19, né, que o seu reino domina sobre tudo. A nossa versão em português, ela não carrega em si toda a informação aqui. Mas a ideia aqui é esse tudo sendo o universo, toda a criação. Tudo aquilo que ainda não descobrimos, né? Se tivéssemos um foguete, né, e esse foguete tivesse a capacidade de nos conduzir em direção ao infinito, né, e não parar, ainda que chegássemos a milhões e milhões e milhões de quilômetros de distância da Terra, aquilo ali estaria sob o domínio do nosso Senhor. Ele governa sobre todas as coisas. Não é simplesmente sobre o ambiente aqui em que estamos, não, é sobre tudo, tudo, sobre o universo. Ele tem domínio, ele governa sobre isso. Abra sua Bíblia no Salmo 11, verso 4. Salmo 11, verso 4. O Salmo 11 é um salmo de Davi também. E por que nós vamos ler esse verso, né? Porque vai falar a respeito aí do governo de Deus, vai falar a respeito de um trono, mas o que eu quero propor para vocês é pensar que essa ideia de governo estava na mente do autor. É assim que ele pensava. E em alguns momentos, mesmo pensando assim, ele se esfriou espiritualmente. Então, o que eu quero dizer com isso? É que em alguns momentos, nós como seres humanos pecadores, a nossa tendência vai ser nos distanciarmos de Deus e fugirmos do governo dele. Mas, nós podemos voltar para ele. Uma mensagem como essa é graça e misericórdia de Deus falando aos nossos corações, nos trazendo novamente para ele. E uma mensagem como essa não pode ficar entre nós apenas, ela precisa ser repassada a outras pessoas. Para quê? Porque nós sabemos que somos pecadores e que somos passíveis de esfriamento espiritual, assim como Davi, que conhecia essas verdades e se esfriou, mas ele falou com a sua própria alma. Lembra? No começo ali do Salmo 103, ele está falando com a própria alma. Ele está resgatando essas verdades ao seu coração. E é isso que nós precisamos fazer, não somente conosco, mas com aqueles que nos são próximos, aqueles que estão esfriando. Nós precisamos resgatar essas verdades para essas pessoas. E no Salmo 11, verso 4, então Davi diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Davi está mostrando que Deus então está ali naquele trono governando sobre toda a terra, e ele olha para todas as pessoas, para todos os habitantes dessa terra, do mundo, né? Onde tiver uma pessoa,
os olhos desse governante está sobre aquela pessoa. Quer seja lá no fundo da Amazônia, quer seja no deserto Saara, num buraco de um túnel, não sei. Deus tem os seus olhos sobre aquela pessoa, porque Ele governa sobre todas as coisas. O trono dele está estabelecido sobre todos. Então Ele consegue fazer isso, Ele consegue enxergar. Voltando aí ao Salmo 103. Essa é uma verdade que nós não podemos abandonar, é uma verdade que não podemos desprezar. Nós precisamos, ao olhar para versos como esse, aceitar o governo do Senhor, entender que Ele controla todas as coisas, o trono dele está estabelecido sobre as nossas vidas. Então Ele governa, Ele domina, Ele tem o controle. E aí, para reforçar então esse governo, Davi ilustra, a partir do 20 até parte do verso 22. Ele ilustra usando elementos, usando personagens aqui, usando seres, que na perspectiva daqueles que leriam ou ouviriam esse salmo naquele momento, entenderiam como seres grandiosos, seres que teriam domínio, que são os anjos. Lembra-se que em vários momentos anjos ali apareceram e as pessoas queriam se curvar diante desses anjos, porque na mentalidade do povo, esses anjos, eles eram governantes também. E aí, diante de um governante, a gente precisa demonstrar submissão ao governo daquele ente, daquele personagem. E aí Davi, então, lidando com esse pensamento, ele vai dizer: bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Esses entes, eles são submissos a esse governante. Lembra-se, quando começamos o Salmo, nós vimos o que significava a palavra bendize. Logo no verso 1 está lá, bendize, ó minha alma. E nós entendemos lá naquele dia que bendizer não é simplesmente falar bem. Bendizer traz a ideia de se curvar, de ajoelhar diante de alguém. Então, é se submeter. O que Davi estava falando para a sua alma era: olha, minha alma, se submeta a esse Deus. Por quê? Porque estava se esquecendo desse Deus, estava se achando Deus, estava uma confusão na mente de Davi. E aí ele estava esfriando espiritualmente, ele se esfriou. Nesse momento ele está aquecendo, ele se aqueceu. Então ele forma esse salmo. Mas a ideia aqui de Davi, então, no verso 20, olha, vocês seres angelicais, que muitos adoram, vocês são servos desse grande governante. Ajoelhem-se diante dele, bendize ao Senhor todos os seus anjos. Que coisa linda, não é? Isso é para aquecer o nosso coração, isso é para nos aquecer espiritualmente. Até os anjos, que dentro de muitas culturas são seres adorados, esses seres, eles se submetem ao governo do Senhor. Ele diz então que esses anjos, eles são valorosos em poder, mas mesmo assim o que eles fazem? Eles executam as ordens e obedecem à palavra do Senhor. E aí mais uma vez, bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Olha a ideia de um exército, de um poderio bélico. Então, quando a gente pensa em exército, a gente pensa em força, a gente pensa em domínio, a gente pensa na ideia de que, olha, essa multidão, eles vão submeter alguém, eles vão colocar alguém em submissão diante deles. Foi o que aconteceu e está acontecendo agora lá na guerra da Rússia e da Ucrânia, aquele governante doido,
Ele disse: eu vou levar o meu exército sobre esse outro país, nós vamos submeter esse país às nossas vontades, né? Ao meu querer. E aí o salmista diz assim: bendizei, ou seja, ajoelhem-se diante do Senhor, se subjuguem diante do Senhor todos os seus exércitos. Lembra em uma outra passagem ali no Antigo Testamento, em que um único anjo vem sobre um exército e mata milhares de pessoas? Lembra-se dessa história? Um único anjo. Agora imagina um exército de anjos, o poderio disso. Mas todo esse poderio, o que eles fazem? Eles se submetem a esse governo, ao governo desse maravilhoso Senhor. Eles se ajoelham, eles reconhecem que esse Deus merece que seja feita a vontade dele, né? Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Eles estão ali para ministrar diante do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Esse grande exército está ali submisso ao governo desse grande Senhor. Versículo 22, bendize ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Eu acredito que aqui ele continua pensando nesse aspecto angelical, né? Essa ideia de obras aqui me parece que no contexto ela não se amplia para a natureza ou coisas desse tipo. Me parece que aqui a criação, essas obras aqui são os próprios anjos, esse exército, essa grandiosidade de seres, né? Aonde quer que eles estejam, né? Que eles se curvem diante do Senhor, que eles se dobrem diante do Senhor, em todos os lugares do seu domínio, aonde esse governante exerce poder. E nós já constatamos que esse poder, esse domínio é sobre toda a criação, sobre tudo, né? Sobre o universo. Então, esses seres, que para muitas culturas, para religiões da época, tudo mais, eram seres adorados, que eram reconhecidos como governantes, Davi diz: olha, esses seres, eles são ministros desse grande governante, desse Deus que está assentado sobre um trono. E esse Deus, ele governa sobre todos. Esse Deus, ele governa sobre o universo. Isso deve aquecer o nosso coração. Essa é uma verdade que deve nos encher de fogo. Eu estou quase pentecostal aqui já. Mas é uma verdade que realmente deve nos encher o coração, ao ponto de, com certeza, darmos glória ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, porque em muitos momentos eu quero ter autonomia, eu quero ter a minha própria lei, né? A ideia de autonomia é ter a própria lei, nomos, né? Lei. Eu quero viver uma vida autônoma, em que eu escolho as coisas. E aí, diante disso, nós precisamos: não, Senhor, é o Senhor que governa, e eu quero viver debaixo da Tua lei, porque eu sei que é a melhor escolha. E aí isso faz então o nosso coração se encher, fervilhar, né? Só que dentro dessa dinâmica de aceitar o governo do Senhor, existem algumas implicações que nós precisamos pensar. As coisas não são tão simples assim. Olha, a partir do momento que eu ouvi essa mensagem, agora estarei sob o governo desse Senhor, e as coisas se resolvem. Não, a realidade não é essa, né? Antes fosse algo tão romantizado assim. Não é. Somos pecadores, né? E o meio em que estamos, na sociedade caída em que vivemos, numa sociedade que tem como seu Deus Satanás, né? E na qual nós vivemos ali, nos relacionamos, ela acaba nos
trazendo informações e também nos conduzindo a uma obediência ao que o mundo prega. Então, em muitos momentos, somos tendenciosos a nos colocar debaixo novamente do senhorio de Satanás, do senhorio do mundo. É dito que o mundo jaz no maligno, né? Ele vive debaixo do domínio, ele está morto debaixo do domínio ali de Satanás, do governo de Satanás. E em muitos momentos o nosso coração pecaminoso ele é tendencioso e recebe e aceita a influência desse mundo, do pecado. Então nós precisamos pensar, né, em implicações a respeito de como preparar o nosso coração para receber, aceitar esse governo desse maravilhoso Senhor, para nos subjugarmos a esse governo, né? Ou permitir que sejamos subjugados a esse governo. E algo que nos ajuda a treinar o nosso coração pode ser visto, por exemplo, em Provérbios capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo então, em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, a partir do 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. E aqui nós precisamos pensar algo. O autor dessa ideia aqui é Salomão. Salomão, filho de Davi, autor do Salmo 103. Davi sabia que era necessário instruir os seus filhos no caminho em que deve andar. Ele sabia dessa verdade. Ele sabia que precisava transmitir o conselho do Senhor para os seus filhos. E daqui a pouco nós vamos ver isso em Deuteronômio capítulo 6. Davi tinha essa verdade. E ele então busca transmitir para o seu filho Salomão. E Salomão agora está repassando esse ensinamento. Então ele diz: olha, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Quais são esses ensinamentos, né? É a lei do Senhor, o conselho de Deus, que Salomão está tentando repassar ao seu filho. E 21, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. É algo muito precioso. O conselho do Senhor precisa estar dentro do coração, ou seja, precisa estar no ser da pessoa. O conselho do Senhor deve ser ensinado. E é isso que eu gostaria de frisar. Para podermos lidar com o conselho do Senhor, com a verdade bíblica, é necessário treino. Não adianta ouvir uma mensagem como essa hoje, né? Olha, eu preciso aquecer o meu coração, mas se eu não vivo a palavra do Senhor, se isso não é treinado, eu não consigo ter um filho que ame ser submisso a esse governo, se eu não o treinei a isso. Então esse pai aqui, ele está transmitindo isso ao seu filho, treinando o coração desse filho para se subjugar ao senhorio desse governante. E aí ele diz: não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração. Por quê? 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Uau! Não posso esquecer de nenhum dos teus benefícios. Por quê? Porque é vida, é saúde para o meu corpo. Não é isso que é dito lá no Salmo 103? Essa verdade que estava inculcada na cabeça de Davi foi repassada para o seu filho Salomão. E Salomão está treinando o seu filho agora com essa verdade. E ele diz então no verso 23, sobretudo o que se deve guardar,
guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E na mentalidade hebraica, no pensamento aqui, o coração então é aquela fonte de onde surgem os desejos, as vontades, onde é tomadas as decisões, é o ser, né? É o que é ser um ser humano, é isso que é o coração. E aí ele diz então, guarda o teu coração, guarda com o quê? Com os conselhos do Senhor, com os ensinamentos a respeito do conselho do Senhor, que foi falado aqui no verso 21, 22, 23, 20, 21, 22, tem que ter o conselho do Senhor aqui, porque senão, se não tiver, a gente não se subjuga a esse governo, porque a gente nem conhece as leis desse governo, então a gente não vai obedecer, é uma questão de lógica, né? Então se eu não ensino, né, para os meus filhos o que é o governo do Senhor, ele vai crescer sem saber, e quando estiver mais velho, o que vai estar no coração dele, o que vai guardar o coração dele, é o conselho do mundo. E aí depois, é difícil de mudar isso aí, é claro que muda, né? Eu ouvi uma vez uma mensagem, uma frasezinha, eu estava passando em frente a uma igreja, e aí um irmão lá muito fervoroso, ele diz assim, no mundo dizem que pau que nasce torto, morre torto, mas hoje eu estou aqui para te dizer que pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré endireita. E aí foi só glória lá dentro, né? E aquilo lá eu falei, uau, que verdade maravilhosa é essa, que verdade maravilhosa. O carpinteiro de Nazaré endireita, ele conserta, né? Mas vai levar mais tempo. Se a gente educa os nossos filhos desde da tenra idade no governo desse Deus maravilhoso, para que ele seja submisso, ele não vai precisar enfrentar muitas dores e sofrimentos depois, para se submeter a esse senhorio. Não vai precisar sofrer. Por quê? Porque aquilo é natural para ele. Verso 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, né? Qual que é a ideia aqui? É uma ideia que Cristo Jesus usou depois, uma ideia de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então se você tem na sua boca perversidade, é porque o seu coração está cheio disso. A boca fala daquilo que o coração está cheio, então desvia disso, limpa o seu coração dessas coisas, né? Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, ou seja, não tenha distrações, se submeta à lei do Senhor, ao conselho do Senhor, não se permita ser distraído pelas coisas do mundo. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos, veja por onde você está andando, veja onde pisa. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, não vote no Bolsonaro nem no Lula, não é isso, não é isso. Olhe a direção que você está seguindo, qual lei você está seguindo, retira o teu pé do mal, ouve o conselho, meu filho, é essa a ideia. Ouve o conselho, siga o governo desse Deus. E para isso então é necessário treino, é necessário viver isso aqui. Depois é possível mudar? É possível mudar, né? O carpinteiro de Nazaré conserta, mas vai dar mais trabalho. Veja também, então num primeiro momento aí, para aceitarmos o governo do Senhor, né? Para termos a facilidade para que isso aconteça, é necessário treino. Uma outra questão está em Deuteronômio capítulo 6, que foi algo que eu comentei que nós falaríamos. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 5. E olhando para esse texto aqui, nós vamos concluir que é necessário amar mais esse Deus governante do que a nós mesmos. Então diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E continua. Mas a ideia aqui, no verso 6, estas palavras que hoje te ordeno, o que é? Né? É a obediência à lei do Senhor, e isso pressupõe então o que está dito no verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É necessário amar mais a Deus, mais esse governante, do que a mim mesmo. Então, isso precisa ser ensinado, isso precisa ser vivido. Nós, papais, mamães, nós pessoas mais velhas do que as crianças, nós precisamos demonstrar isso, para que isso seja um currículo para os nossos filhos, para as crianças, para os jovens que nos cercam. Olha, é assim que ama a Deus? É assim. Ama-se a Deus mais do que a si mesmo. Ou seja, obedece-se o senhorio desse Senhor mais do que a lei pecaminosa do próprio coração, os desejos do próprio coração. Então isso nos ajuda a lidarmos, né, com essa submissão a esse governo. Se nós treinamos o nosso coração para amar mais a Deus do que a nós mesmos. Jesus mostrou, né, isso de uma forma muito interessante, né, lavando os pés dos seus discípulos, né, uma demonstração de humildade em servir a Deus. Ele fez isso. Então ele demonstrou mais amor a Deus do que a si mesmo, né? Sabendo-se rei, sabendo-se ser o próprio Deus, o governante de todas as coisas, ele se humilha e lava os pés cascudos dos discípulos, né? Em demonstração de submissão. Isso para nos dar exemplo, né, de submissão ao governo desse Deus maravilhoso. Por quê? Por amor a Deus, né? Então nós precisamos fazer isso aí. Nós precisamos amar mais a Deus do que a nós mesmos, né? Isso é um grande mandamento. E essa demonstração de submissão a esse governo é demonstrada, né, na ideia de amar ao próximo. Eu demonstro o meu amor a Deus amando o meu próximo. Então, eu demonstro o meu amor na vertical, exercendo esse amor na horizontal. Então, nessa vivência natural entre seres humanos, né, porque qualquer um pode ser o meu próximo, ao demonstrar amor por ele, eu estou demonstrando amor ao meu Senhor. E estou treinando, né, o meu coração a uma submissão ao governo dele. Porque eu estou obedecendo o que ele diz aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Um terceiro aspecto que eu gostaria de pensar com vocês aqui, né? Então, num primeiro a gente viu que é necessário treino, num outro a gente viu que é necessário amar mais a Deus do que a si mesmo, e agora a gente vai ver que é necessário ensino. Provérbios 22, verso 6, um texto muito conhecido também. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então ensina essa criança o quê? O que nós vimos anteriormente agora. Lá de Deuteronômio capítulo 6, amar mais a Deus do que a si mesmo. Ensine isso para a criança, né? Essa criança, ela precisa ouvir, né, a lei do Senhor, ela precisa ser ensinada a respeito da lei do Senhor, para que ela possa então saber como se submeter ao governo desse grande e maravilhoso rei, que está assentado sobre um trono. E nós sabemos que atualmente, né, a influência negativa do mundo, ela é gigantesca sobre todos nós, inclusive e especialmente sobre as crianças, né?
Nas escolas, né, é ensinado a elas uma forma de viver uma grande autonomia e desprezar um ser criador. Por exemplo, ensinando que não existe Deus. Existe, então, uma teoria evolucionista, darwinista. E essas nossas crianças, esses nossos jovens, absorvem essa teoria e eles começam a dizer: não existe Deus, não existe a quem eu deva me submeter. E aí vem um pensamento marxista e tudo mais, no sentido de: olha, nós temos que lutar contra aqueles que são os nossos opressores, nós não podemos ter senhores sobre nós. E acabamos absorvendo ideias como essa, e aí dizemos: olha, nós não podemos ter nem pastores sobre as nossas vidas, nós não podemos nem chamar as outras pessoas de Senhor. Veja o quanto é difícil. Eu vejo isso na minha família, assim, e não é por mal que essas pessoas fazem isso, não é por mal, é porque elas passaram por um ensino, tá bom? Elas foram recebendo essa informação como uma informação correta. A grande maioria dos jovens não conseguem se direcionar a alguém mais velho ou mais velha como senhor, senhora. Eles têm muita dificuldade. E isso está migrando até para os nossos púlpitos, no sentido de quando se vai cantar, se relaciona com Deus dizendo você, não sei o que, Deus, que é uma forma tratativa, né, de lidar com o igual. Então, vocês podem ver, e não é por mal, é porque o ensino vem acontecendo. Na nossa dinâmica cultural de igreja cristã em Gile, existe uma forma de tratamento que é chamar as pessoas de tio, porque lá no conceito, na cultura indonésia, isso é uma forma de respeito, ok. Na nossa dinâmica brasileira, né, isso não tem tanto esse contexto, porque foi influenciado com aquela ideia de não chamar os outros de senhor, senhora. E aí, para não ter esse pronome de tratamento, senhor, senhora, usa-se então tio, tia, né? Que é um negócio mais suave. Né? Vejam como as coisas vão acontecendo. Né? E aí isso vai alcançando a dinâmica, né? De igreja, né? A dinâmica eclesiástica e de relacionamento com Deus. Porque o mundo vai ensinando que nós não temos alguém para a qual nós devemos nos submeter. Vejam as implicações em relação a isso. E o verso então 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Nós precisamos então ensinar quem é Deus, explicar para as pessoas adultas mesmo, para os nossos irmãos, quem é Deus. Usem como elemento de laboratório, ou seja, como estudo, usem o nosso encontro no dia 17 de dezembro, que é a nossa festividade de Natal. Tendo aqui, possivelmente, a consuleza e o embaixador da Indonésia. Veja como todos aqui se comportarão, porque temos uma autoridade aqui. E agora, comparem esse dia, você pode até usar a sua memória de outros encontros, compare esse dia com dias como esse, dias normais. Quando nós estamos aqui numa pregação, às vezes um pouco mais longa, compare, veja como as pessoas se sentam, vejam como as pessoas demonstram a sua atenção, vejam como as pessoas demonstram a sua solenidade diante desse momento e diante da pessoa que está aqui presente, que é o próprio Deus, o governante de todas as coisas. Compare, faça esse exercício,
esse laboratório crítico. Avalie, e você vai ver que tem uma boa diferença, uma boa e grande e triste diferença. Nós nos comportamos muito melhores, nos mostramos bem mais alinhados, bem mais arrumados, postura, atenção, quando o embaixador ou o cônsul, a consuleza estão aqui falando, do que quando se está sendo pregado aqui. Faça esse exercício. Então, quem é Deus? É necessário ser ensinado. O que é culto? Passa por isso que eu acabei de dizer. Como nos portamos? Qual é a solenidade prestada diante desse encontro que Deus determinou? Deus estabeleceu uma agenda. Lembre-se, o governador, aquele que está assentado sobre um trono e que governa todo o universo. Essa simples pessoa estabeleceu um dia da semana para que estejamos diante dele prestando um serviço, que é o culto, adoração a ele, é o reconhecimento de quem ele é. E agora veja como nós lidamos com isso. Veja como nós lidamos com essa ordem que esse Criador do universo, esse Senhor do universo estabeleceu. Veja como nós lidamos. Se nós não lidamos da forma que Ele estabeleceu, nós estamos criando a nossa própria autonomia. Nós estamos dizendo, olha, Deus, Criador do universo, nós também somos aí Criador de alguma coisa e estamos criando um culto novo para o Senhor. E nós temos aqui o nosso modelo, tá bom? Então o Senhor, por favor, aceite aí do jeito que a gente está oferecendo. Então nós precisamos ensinar para uns para os outros o que é culto, quem é que se faz presente nesse culto, o que se faz nesse culto. É necessário ensinar isso, porque mais para frente, se a pessoa não aprende isso, mais para frente ela não vai se submeter à lei desse governo. E aí ela vai fazer o que bem entende, ela vai viver do jeito que quer. E aí nós precisamos lidar também, né, com essa dinâmica de autoridade dos pais, por exemplo, que para muitos filhos hoje não significa nada, né? E a partir disso, nós pais, né, que estamos aqui para, dentro da nossa dinâmica de casamento, exemplificar quem Cristo é e quem a igreja é, né? Exemplificar aquilo que Deus é, que é governador, né? Então subjuguem essa terra, né? Isso que é dado para nós lá em Gênesis. Se a gente não vive isso, as nossas crianças vão ter um currículo, né? Ou seja, elas vão enxergar em nós uma informação deturpada e vão aprender imitando, porque é isso que as crianças fazem, as crianças aprendem imitando. E aí elas olham em nós, papais e mamães, um modelo errado, consequentemente elas vão aprender um modelo errado. Aí depois, lá para frente, como é que resolve isso? Como é que ela vai se submeter ao Senhor? E olha que interessante, né? Eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Atualmente sabe-se, né, que o cérebro de uma pessoa, ele está de uma certa forma amadurecido e prontinho por volta aí de 20, 25 anos. Essa também é a fase biológica em que alguém está preparado sexualmente para ter filhos, né? Fisicamente, tudo mais para ter filhos. E essa é a idade também em que Deus espera que essa pessoa já tenha recebido a sua lei, que ela tenha recebido o conselho do Senhor e que a partir disso, então, ele consiga viver fazendo boas escolhas a partir da lei do Senhor. Então, o cérebro, né, humano, ele amadurece para tomar decisões, para fazer escolhas, para questões de pensamento crítico, decisões, autocontrole, planejamento,
por volta dessa idade. Então, até esse momento, os pais precisam o quê? Administrar tudo isso na vida dessa pessoa, para que quando ela esteja amadurecida, ele já tenha recebido todo o conselho do Senhor, e a partir do momento que está pronto biologicamente e pronto com a lei do Senhor, ele consiga então constituir a sua própria família e viver aquilo que Deus determinou. Olha que bela é a criação desse governador, que está assentado sobre um trono e que domina sobre todo o universo. Olha que beleza. E a partir disso, então, pensando assim, nós teremos pessoas que se submetem a esse governo. Não são pessoas duras, né, ou de dura serviço, que é assim que Deus chamava o povo de Israel. O que é de dura serviço? É que não se dobra, né? Ele não se curva, ou seja, não reconhece Deus como Senhor. E a gente não precisa ficar sofrendo, né, com essa circunstância. Nós teremos pessoas que têm uma cerviz macia, né, que sabe se curvar e receber o senhorio. Então, meu irmão, minha irmã, terminando, né, esse precioso salmo que fala, né, a respeito aí de como lidarmos com o esfriamento espiritual, né, essa última mensagem, o que podemos pensar é devemos então aceitar o governo do Senhor. Nós precisamos fazer isso e precisamos passar então por treinamento para fazer isso, porque o nosso coração natural ele não quer fazer isso. Então precisamos nos treinar para isso. E tem uma frase muito interessante de um escritor, um pensador, um teólogo, um filósofo, se não me engano do século XIX, né, chamado Abraham Kuyper. E ele vai falar a seguinte afirmação: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é o soberano de todos, não clame, é meu. Ele é o verdadeiro Senhor. Ele é soberano. Ele é o verdadeiro governador. E é necessário, então, nos submetermos a esse governo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua preciosa palavra, que nos chama a atenção a respeito do esfriamento espiritual, Pai. Obrigado porque nessas 4 mensagens, né, o Senhor de forma muito graciosa, o Senhor de forma muito amorosa, o Senhor que em si é misericordioso, o Senhor falou com os nossos corações, Pai, para nos chamar a atenção a respeito dessa questão tão séria, que é o esfriamento espiritual. Então, clamamos ao Senhor que através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos faça lembrar, Pai, constantemente disso que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que possamos, então, nos lembrar de todas essas informações aqui do Salmo 103. Ó Pai bendito, eu oro pela Tua igreja, a Igreja Cristã em Gile, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, para que tudo isso que vimos aqui no Salmo 103 seja uma constante na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Que possam, então, desejar, ansiar, estar debaixo do Teu domínio, debaixo do Teu governo, Pai. Ó Pai querido, clamamos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, perdão porque em muitos momentos não queremos nos submeter, Pai. Queremos fazer a nossa própria vontade, queremos ser autônomos, mas não temos maturidade para isso, Pai. Então, só vai dar problema. Ó Pai querido, clamamos então que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos traga para mais próximo de Ti, Pai, nos ensinando a Tua vontade, nos mostrando o Teu conselho. É em Cristo Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor.